Pessoal, então no último vídeo nós vimos o algoritmo A estrela e nós vimos que para o algoritmo A estrela ele ser ótimo, né, nós temos que ter uma heurística admissível. E aí eu falei, vamos assumir que a distância em linha reta é uma heurística admissível? De fato ela é, mas eu falei que eu iria explicar o que era a admissibilidade posteriormente. Então aqui nós vamos ver dois conceitos, tá? Funções heurísticas admissíveis e consistentes. Se a função é consistente, ela é admissível também. Tá? Bom, então uma função heurística ela vai ser admissível, tá? Se ela nunca superestima o custo do caminho até o nó objetivo. Por exemplo, distância em linha reta, certo? Vai ser muito difícil você, a partir de um nó, você ter uma pista retinha, de forma que o comprimento dessa pista seja equivalente à distância em linha reta entre as duas cidades. Tá? Inclusive, não estou nem considerando a parte da circunferência, mas vamos supor que fosse a Terra plana, e aí eu tivesse exatamente uma pista retinha que vai ligar duas cidades. Isso muito dificilmente vai acontecer na prática. Tá? Na pior das hipóteses, vai ser reto, pode ter algum desviozinho, alguma elevaçãozinha que já não vai ser mais a distância em linha reta, o equivalente, né, a distância em linha reta entre as duas cidades. O número de peças fora do lugar no meu 8 puzzle. Tá? Para eu colocar esse tabuleiro em ordem, eu não consigo pegar uma peça, né, que eu falo assim, ó, isso daqui tá, vamos dizer assim, tá fora do lugar. Eu coloco um custo 1, que seria o número de peças fora do lugar, que né, seria o número de peças que eu teria que colocar no lugar depois. Mas eu não consigo simplesmente pegar uma pecinha e já colocar ela no lugar direto. Não, eu tenho que ir movimentando as peças dentro do tabuleiro até aquela peça chegar no lugar. Então, o número de passos que eu dou para colocar uma peça no lugar é muito maior que 1. Portanto, a hora que eu utilizo essa heurística de um número de peças fora do lugar, que seria o número de peças que eu teria que colocar em ordem, esse custo ele é muito otimista em relação ao custo real que eu vou ter até ordenar de fato todas as pedrinhas. Então também é uma função heurística admissível. Então esses dois exemplos de função que eu dei para vocês são funções heurísticas admissíveis. Mas de qualquer forma, né, se eu tiver uma função em que o custo, uma função heurística, né, que eu estimo um valor e esse valor nunca vai ser maior que o valor real, então eu tenho uma função heurística admissível. Tá? Bom, e temos aqui também o conceito de consistência. Tá? Uma função heurística que é consistente, ela é admissível. Tá? Então, é uma forma da gente garantir que uma função vai ser admissível. Se ela for consistente, aqui nós já temos uma formulação mais matemática. Tá? Então, para explicar essa consistência, eu vou copiar essa fórmula. Eu vou jogar aqui no Jamboard. Certo? E aqui nós temos os seguintes itens. Então, N é o nó. O N' é o nó sucessor. Nó sucessor. Tá? O A é uma ação. Certo? O C, N, A, N' é o custo de ir de N para N', dada uma ação A, certo? Ação de ir para uma cidade vizinha, ir para a direita, ir para a esquerda, mover para cima, mover para baixo, é a ação que vai te levar ao nosso sucessor. E o H de N é a função heurística, certo? O H, portanto, H é a função heurística. Certo? E aí, o que todos esses parâmetros aqui, essas funções, esses termos estão querendo nos dizer, certo? Eu vou ter um nó objetivo, que não vai ser nem o N', tá? Que é um sucessor, estou assumindo que não vai ser um nó objetivo. E eu estou no nó N. Ele está falando o seguinte, tá? Então, se eu tenho um nó aqui, vou chamar aqui de nó N, vamos supor que eu tenho um nó que é o N', e vamos supor que eu tenho um nó aqui que é o meu objetivo. Certo? O que ele está falando é o seguinte, ó, a heurística, que é aquele custo estimado para o nó, né, que eu vou
vamos supor que sejam cidades aqui, vamos supor que essa seja a minha linha reta, tá? Então, o custo, suponha que isso daqui seja uma reta, por favor. O custo estimado, tá? Do erro de n até o meu objetivo, ele sempre vai ser menor do que o custo, tá? Do que a soma do custo de ir para n para um sucessor, certo? E de estimar a distância desse sucessor para o meu nó objetivo, que aqui vem então, portanto, o h de n', e essa distância aqui é o c no n a n'. De maneira muito simples, tá? Aqui nós temos uma desigualdade triangular, né? Se eu somar dois catetos, esse outro cateto, se a gente pensar, não vai ser maior que a soma dos outros dois, tá? Então, podemos nós assemelhar essa função com a função triangular. Mas, vamos achatar um pouco mais de forma que eu tenha a seguinte situação, tá? Se eu tiver um n, n', e o meu nó objetivo, supondo que todos esses estejam em linha reta, certo? E aqui vamos supor que eu tenha o pontilhadinho, seria o custo, né? De ir para cá, o custo de ir para cá. Eu vou colocar o mesmo desenho aqui, certo? Em que aqui eu tenho o custo real e aqui eu tenho o custo estimado. E esse aqui é o meu nó objetivo. Tá? Para a heurística ser admissível, a gente não falou que o custo estimado sempre tem que ser menor que o custo real. Se aqui eu tenho uma parte que é o custo real, certo? E esse custo real, ele é sempre maior que o custo estimado, ou seja, essa parte aqui, ela vai ser maior que essa parte aqui, correto? E depois essa parte, mesmo que seja o custo estimado, seja parecido, enfim, sejam iguais, essa parte de baixo, esse termo de baixo que tem o C e o H de N, sempre vai ser maior que a parte de cima, porque a parte de baixo que está considerando o custo, e o custo ele é sempre maior que o custo real, né? Sempre vai ser maior que a minha função heurística. Então, o que está dizendo aí nesta fórmula aí, em cima, nessa desigualdade, é que a distância estimada de um nó até o seu objetivo, ela sempre vai ser menor que se eu tiver o custo real para qualquer outro nó do meu problema, mais a distância estimada até esse nó objetivo, já que a distância estimada, né, sempre vai ser menor que o custo real. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso a questão da admissibilidade, tá? E da consistência da função, ok? Então, pessoal, aqui eu coloquei algumas funções heurísticas que a gente já viram, né? Número de peças fora do lugar, mas tem algumas outras aqui para vocês responderem também. E também outras formas da gente calcular a distância heurística, tá? Então, por exemplo, eu posso calcular a distância Manhattan. Isso vale tanto para o problema do It-Puzzle, quanto para problemas que a gente tem esse grid em geral, ou cidades também, né? Se você tiver latitude e longitude, pode considerar a Manhattan também, ou euclidiana, que eu vou passar aqui para frente, tá? Não tem problema. Mas qual que é a ideia da Manhattan? Vamos supor que a gente tenha dois eixos, tá? E depois, mais para frente, a gente vai ter aula de aprendizado de máquina, vamos ter uma aula completa só sobre medidas de distância, tá? Não se preocupe com isso. Mas aqui vamos considerar que a gente tem um caso bidimensional. Então, se eu quero calcular a distância de um ponto até outro, eu pego primeiro um eixo, vamos supor que esse seja o eixo X. Então, deixa eu copiar esta imagem lá para o meu Jamboard. Vou colocar aqui. Deixa eu ampliar a imagem. Vamos supor então que esse seja o eixo X e esse seja o eixo Y, tá? A distância Manhattan ou City Block é como se você estivesse andando em quarteirões, em bloquinhos. Você não atravessa o quarteirão na diagonal, né? Você vai andando pela rua e vai circulando. Pega o primeiro quarteirão, vai só vira esquina, né? Dobra a esquina, enfim, você vai andando como se estivesse andando em blocos, tá? Então, para calcular a distância aqui dos dois pontos, né, que seriam, vamos supor que esse ponto aqui e esse ponto aqui, eu vou pegar as coordenadas desse ponto e primeiro eu vou calcular a diferença em um dos eixos. Então, primeiro eu vou calcular a diferença aqui no eixo X. E depois eu vou calcular a diferença, tá aqui, né? Eu vou calcular a diferença
no eixo Y. E a minha distância total é o tanto que eu andei nesse eixo, mais o tanto que eu andei no outro eixo, que seria a soma dessas duas distâncias aqui, certo? E para isso, eu vou pegar as coordenadas, né? No caso, a coordenada no início é 1, 1, e a coordenada do fim é 5, 4. Então, primeiro, a diferença aqui, né, em módulo, para sempre dar diferença positiva, que você não anda negativo, tá? Tem uma distância negativa. Então, primeiro, vou colocar aqui distância Manhattan. Eu vou fazer o módulo da diferença das coordenadas no eixo X. Então, aqui é 1, aqui é 5, 1 menos 5 em módulo, né? Isso daqui vai resultar 4, mais a diferença aqui no eixo Y. A diferença no eixo Y, nós temos aqui 1 e 4, certo? Está no bloquinho 4. Então, vai ficar 1 menos 4 aqui no eixo Y. Portanto, nós temos módulo de menos 3 é 3, 4 mais 3, nós temos 7. Então, de fato, vão dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas até chegar aqui. Certo? Então, uma forma da gente calcular as casinhas. E aqui no H-Puzzle, né, se você, ao invés de simplesmente considerar as peças fora do lugar, certo? Você pode considerar o quão distante estão as peças do lugar. Tá? Então, por exemplo, a 1 está fora, o 1 está... supor, pegar um exemplo aqui. O 1 está aqui, certo? Ele está a uma casinha do seu lugar. Mas se o 1 estiver aqui embaixo, ele está mais longe do estado objetivo, do estado objetivo, né? Da onde ele deveria estar. Então, ele está 1, 2, 3, 4 casinhas aqui do seu objetivo, tá? Da sua posição ideal. Então, eu posso considerar essa informação, em vez de eu considerar só se está na posição ou não, fazer o somatório do quão distante as peças estão do lugar. Para a hora que eu fazer uma mexida, eu tentar fazer uma mexida de forma que, nessa alteração do estado, alguma peça já fique mais próxima do seu estado objetivo e não simplesmente diminuir o número de peças fora do lugar, ok? Pode ser que eu coloque uma peça no lugar, mas depois eu vou ter que tirar essa peça porque a outra ainda está muito longe, vou ter que passar por cima dela. Enfim, podemos utilizar esta heurística aí para calcular a diferença aí dos estados no H-Puzzle. Uma outra medida que a gente pode utilizar também é a distância euclidiana, tá? Que é a distância em linha reta entre dois pontos. A distância euclidiana tem esta formulazinha bonitinha que eu falo que vocês já sabem desde a 8ª série. Ninguém acredita em mim, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Como é que vocês sabem disso desde a 8ª série? Posso mostrar até nessa imagem, mas eu vou desenhar uma outra aqui, certo? Vamos supor aqui que eu tenho o meu eixo Y. Eixo Y, aqui eu tenho meu eixo X, certo? Supor que aqui seja o ponto 0. Vamos supor que eu estou desenhando reto também. Então aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui tenho 1, 2, 3, 4, 5, certo? O meu início ele está no 1, 1, ou seja, meu início está aqui. O meu fim está no 5, 4, o meu fim está no 5, 4. Então, o que eu quero é calcular a distância entre esses dois pontos, só que agora, em vez de caminhar só num eixo e depois caminhar no outro, né? Ou pode ser caminhar no outro, depois caminhar num, eu quero calcular a distância em linha reta entre esses dois pontos, certo? E qual que é a formulação que ele está dando para mim? Ó? Ele está fazendo a diferença ao quadrado em um dos eixos, né? Das coordenadas, então seria esse carinha aqui menos esse carinha aqui, certo? No eixo X, diferença de um ponto no eixo X, do outro ponto no eixo X, ou seja, ele está calculando essa diferença aqui ao quadrado. Eu vou chamar essa diferença ao quadrado aqui de C1, certo? Depois ele está calculando essa diferença aqui, o y1 menos y2 ao quadrado, ou seja, a diferença do ponto 1 para o ponto 2 no eixo y, certo? Então ele está calculando esta diferença aqui ao quadrado. Então eu vou chamar de C2, colocar o quadrado nos dois, certo? E esse C1 mais C2 ao quadrado, tá? Esse somatório que ele está dando aqui, que eu passei para C1 e C2, isso daqui está na raiz, certo? Só que em vez de colocar a raiz aqui, eu vou chamar essa linha aqui, que seria o resultado, né? Eu vou chamar de H,
e vou colocar o quadrado aqui, certo? Que é equivalente, que eu passo o quadrado aqui no formato da raiz para o outro lado. Então, esse carinha aqui seria o equivalente ao meu h, que é a distância em linha reta, ok? Na verdade, aqui não tem o quadrado, não. Deixa só na fórmula ali. E aí, isso parece familiar, essa função, para vocês? Hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, tá? Então, o que aqui a gente fez, ó, soma dos quadrados dos catetos, isso vai me resultar na hipotenusa ao quadrado. Passando o quadrado para o outro lado, né? C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado. Opa, faltou o quadrado. Tudo isso na raiz, nós temos a nossa hipotenusa, o cálculo da hipotenusa aqui, que seria essa linha reta entre os dois pontos. Tá? Vale ressaltar que essa distância euclidiana você pode aplicar a mesma formulação dela para dados n dimensionais, ou seja, em vez de eu ter só 2 dimensões, posso ter quantas dimensões eu quiser. Vale para a linha reta também, que se você tiver o quadrado e colocar a raiz, você na verdade tem o módulo, né? Teria o módulo da diferença entre os dois pontos, que é quando você tem a linha reta. Então funciona para reta, funciona para 2 dimensões, funciona para n dimensões também. Tá? Só para que vocês já sabem. E como eu falei, mais para frente, na hora que a gente entrar na parte de aprendizado de máquina, nós teremos uma aula específica só sobre medidas de proximidade, tá? Mas calculando para esse exemplo, então, como é que fica? A minha distância euclidiana é a raiz quadrada do 1, tá? No eixo x, ó, 1 menos 5, 1 menos 5 ao quadrado, mais 1 menos 4, então a diferença no eixo y, 1 menos 4 ao quadrado. Deixa eu só acertar minha raiz aqui, para ficar bonitinha. Tá? Isso vai me dar, deixa eu colocar aqui distância euclidiana. Distância euclidiana vai ser igual a 4 ao quadrado, que dá 16, né? 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Isso daqui dá menos 3 ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado. Então, portanto, nós temos 16 mais 9, dá 25, raiz de 25 é 5. Então, a distância euclidiana entre esses dois pontos aqui vai ser de 5. Também pode utilizar lá no H-Puzzle, no caso do cálculo entre a distância entre as duas cidades, como eu falei, pode utilizar. Também em outras situações que nós veremos mais para frente. Ok, pessoal? Então, é isso. Tá? Deixei materiais complementares aqui para vocês verem mais sobre busca, vídeo no YouTube e a nossa imagem do dia. Tá? É só um meme, tá? Não concordo com isso, mas um meme que eu achei engraçado. Ok, pessoal? Então, até mais.